Boa noite a todos que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Uma satisfação para a gente poder estar aqui na noite de hoje, mais uma vez, dando continuidade ao projeto que esse Centro Espírita estabeleceu, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que é o projeto do estudo do livro Palavras de Vida Eterna, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É um livro que, como todos os outros de Emmanuel, ele traz assim preciosas mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel, que comenta determinados versículos do Novo Testamento, jogando luz à interpretação bíblica, que nem sempre é muito fácil de ser decifrada por nós, que abrimos a Bíblia aleatoriamente e vamos ler o seu conteúdo. Eu sempre costumo realçar isso porque o estudo bíblico ele é um estudo um tanto quanto complexo para o olhar, pelo menos para o meu olhar, e porque ele requer de nós um certo conhecimento histórico também, um certo conhecimento linguístico, que sem o qual toda a interpretação ela fica deficiente, ela fica deficitária. Então, quando o Emmanuel ele se propõe a comentar o Novo Testamento, ele nos ajuda na interpretação de determinadas passagens que, se não fosse determinada vivência, determinada experiência, determinado conhecimento, certamente nós teríamos muito mais trabalho para poder identificar o que Jesus quis dizer com cada frase, com cada palavra, com cada parábola. Então, esse trabalho que os benfeitores fizeram, na verdade, vieram facilitar a nossa vida no sentido de mastigar para nós o conhecimento, a fim de que a nossa vivência do conteúdo que Jesus propõe como roteiro educativo para as nossas vidas fosse um tanto quanto facilitado, né? Porque, vocês pensem, se não fosse determinados suportes, como que a gente ia fazer? A gente ia ter que se debruçar, procurar entender primeiro, dedicar um longo tempo, para depois que entender, poder vivenciar. Então, quando uma coisa ela já está mastigada, isso não nos isenta do esforço da pesquisa e do estudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a espiritualidade superior, tamanha a urgência da nossa necessidade de transformação moral, tamanha a urgência dela, veio, de certa forma, decifrar para nós alguns códigos e apresentar para nós em linguajar claro, em linguajar suave, e em linguajar mais inteligível. Então, nesse sentido, eu sempre gosto de fazer essa ressalva, porque o benfeitor espiritual Emmanuel, no caso, ele teve longo trajeto dentro do cristianismo ao longo das suas inúmeras reencarnações. Quem leu os livros, os romances históricos do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, sabe que o Emmanuel, que é aquele que dá as orientações no livro, teve larga experiência de vivência cristã, desde lá do cristianismo primitivo, nos tempos de Jesus, em que ele mesmo, na condição de senador Públio Lentulus, teve contato com Cristo. Naquele primeiro momento ele não entendeu a proposta e veio entender daí a alguns anos, mas é um espírito que tem longo trajeto de interiorização do cristianismo, né? O Chico Xavier ele tinha uma frase que eu costumo realçar sempre, em que se aplica ao cristianismo também. O Chico falava a respeito do espiritismo, mas essa frase se aplica ao cristianismo. Ele fala que o espiritismo tem 3 momentos na vida da gente. Um momento em que a gente chega, um momento em que a doutrina passa a entrar para dentro de nós, e um terceiro momento que é quando ela sai. E eu aplico isso ao cristianismo também, de uma maneira geral, porque o espiritismo nada mais é do que a revivescência do cristianismo na sua pureza original. Então, esse cristianismo ele tem 3 etapas na nossa vida. Uma primeira etapa em que a gente desperta para o sentido daquela proposta, e é o momento em que a gente chega. Geralmente a gente chega através da dor, tá, gente? Geralmente a gente chega através do sofrimento. Muito difícil a gente procurar algum consolo, alguma resposta em momento de felicidade. Porque o momento de felicidade é aquele momento em que você está inserido na ilusão, de maneira egoística, e muitas vezes você não quer saber mais de nada.
E às vezes a dor ela vem como um sinal de uma necessidade para um despertamento maior de uma espiritualidade que ainda nos falta. Então, eu digo isso por mim, mas eu acho que a história de cada um de nós, ela se associa a essa experiência que eu relato para vocês, que no meu caso, eu me aproximei do conhecimento através da dor e do sofrimento, e cheguei até aqui na tentativa de achar algumas respostas das minhas angústias, das dificuldades vividas por mim. Então, a espiritualidade, às vezes, usa determinadas experiências dolorosas nas nossas vidas como sinais para que uma causa maior, a partir desses sinais que a gente interpreta como sendo sofrimento, como sendo as nossas angústias existenciais, para que esses sinais possam nos conduzir à necessidade do despertar de uma espiritualidade que ainda é escassa em nós, que ainda carece. Então, quando a gente fala que a gente chega no cristianismo, num primeiro momento, a gente chega geralmente movido pela dor. A segunda etapa é a etapa de quando aquela proposta ela começa a fazer sentido para você e você começa a interiorizar todos os preceitos daquilo que agora te é novo, mas que te despertou sentido e, portanto, você busca adotar aqueles preceitos como uma filosofia de vida. Muitas pessoas, elas param na parte do consolo, tá, gente? Então, às vezes, a gente chega na doutrina espírita, a gente chega no cristianismo, porque eu não vou restringir ao espiritismo, eu vou ampliar o cristianismo de uma maneira geral. Porque o crente, o religioso sincero, ele pode obter essas vantagens da espiritualidade em qualquer escola religiosa que ele frequentar, quando o coração dele é sincero. Aqui na doutrina espírita, a gente não vai ficar usando a tribuna para criticar outras escolas religiosas, porque o espiritismo ele compreende que cada escola religiosa, independente da denominação que ela se encontra, exerce uma função específica dentro de um nível de consciência daqueles que lá estão. Então, para que a gente possa falar de uma maneira mais clara, o catolicismo exerce um papel fundamental na espiritualização da sociedade? Exerce. O protestantismo também exerce, porque cada espírito se encontra num diferente patamar consciencial e ele precisa de um alimento que corresponda àquele tipo de anseio específico que ele é portador. Então, muitas das vezes, esse alimento que eu recebo aqui é um alimento que me conforta. E o alimento que eu poderia receber em outra escola não é um alimento que me conforta. Mas isso não significa dizer que aquele alimento é ruim e o meu é bom. Eu acho que quando a gente desperta para esse olhar, a gente começa a amadurecer no campo da espiritualidade. Né? Por quê? Porque a gente passa a nos isentar, a gente passa a evitar o sectarismo. O sectarismo que é aquilo que divide, é aquilo que nos separa. Né? É aquilo que joga cada um para um canto e dificulta o trabalho de uma fraternidade que precisa ser desenvolvido em nós, como sendo a proposta central do cristianismo. Porque vamos lembrar que Jesus ele não fundou religião nenhuma. As religiões elas vieram pautadas dentro do exemplo de Jesus. Jesus ele não fundou nenhuma vertente religiosa enquanto instituição, tá, gente? Enquanto instituição, ele não fundou nenhuma corrente religiosa. Mas através dos seus exemplos, se formaram diversas correntes religiosas. Então, a gente chega pela dor, só para a gente poder recapitular, para a gente entrar na mensagem, que eu tenho 30 minutinhos aqui, e aí já se passaram 10, o tempo passa voando. Então, assim, as diferentes escolas religiosas. Portanto, a gente chega na doutrina, a doutrina passa a entrar para dentro de nós, e um terceiro momento é um momento em que todos os ensinamentos começam a sair de nós. O que isso significa dizer? Significa dizer as nossas vivências. Quando aquele ensinamento ele começa a se transformar em comportamento. E aí eu passo a revisar a minha vida em todos os setores
da sociedade em que eu estou inserido. E esses setores passam pela família, eu começo a ressignificar a forma no trato com a família, eu começo a ressignificar a forma no trato no meu ambiente de trabalho, eu começo a ressignificar a forma no trato no meu ambiente de estudo, porque quando o cristianismo começa a sair de nós, ele representa uma etapa de conhecimento profundo em que a vivência cristã não se restringe ao templo religioso. Entendem? Nessa etapa, a vivência cristã ela passa a se expandir para além das portas das instituições religiosas. Então, um dos grandes erros que nós cometemos ao longo dos séculos foi achar que um lugar de reverência a Deus é das portas para dentro de uma casa religiosa, não é assim? Então, até inconscientemente a gente pensa, eu vou lá no Jesus de Nazaré, ou eu vou lá na igreja, porque esse vai ser o meu tempo de encontro com Deus. Né? Lá eu vou... Né? Bom, isso é um equívoco, porque o tempo de encontro com Deus, na verdade, ele deveria ser das portas para fora. Então, assim, a gente passa a inverter determinados valores equivocados que muitas vezes a gente cultivou durante séculos e ainda continua cultivando. Né? A grande proposta do cristianismo é com que a vivência cristã ela possa transbordar as paredes das instituições religiosas. Aí sim eu começo a perceber qual é a verdadeira essência do cristianismo. Então, é ressignificando a minha forma de falar, é ressignificando a minha forma de se portar, e é ressignificando a minha forma até mesmo de pensar. Porque não vamos nos enganar. Grande parte dos nossos problemas está intimamente associado ao cultivo daquilo que a gente pensa. É isso que a gente estuda em Espiritismo. Então, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de palavras educadas, a gente está falando automaticamente de pensamento educado. Agora eu pergunto para vocês, quem se propõe a educar pensamento? Aquilo que pensa. Quem se propõe a avaliar a qualidade dos pensamentos diariamente, no momento em que vai adormecer ao final do dia? Quem? Qual foi o conteúdo que passou de maneira mais presente dentro da minha caixa craniana aqui, dos meus pensamentos? Quais foram os tipos de cultivo, né, que eu me dediquei ao longo das horas do meu dia? É um cultivo positivo, num balanço geral no final do dia? Ou eu fiquei pensando mais coisas negativas do que positivas? Ou eu fiquei remoendo vícios, remoendo determinados dramas? Quer dizer, está vendo? Então, quando nós falamos dessa questão do cristianismo começar a sair de nós estamos falando de algo que é muito difícil e que a espiritualidade bate na tecla com a gente o tempo todo, principalmente com aqueles que estão familiarizados com as obras de André Luiz. A questão da educação dos pensamentos. Essa educação ela é tão fundamental que em todos os livros de André Luiz, que começa lá no livro Nosso Lar e acaba lá no 13º livro, que é o livro A Vida Continua, se tem um assunto que ele trata de uma maneira incomum em todas as obras, é a questão da necessidade urgente que a gente tem de poder policiar os nossos pensamentos. Você sabe por quê? Porque é lá que está a origem de tudo. Ninguém comete um crime antes de pensar num crime. Muitas vezes antes de verbalizar aquilo, até chegar numa ação concreta, correspondente àquele crime que ele pensou por antecedência, por antecipação. Então, você vê que a raiz de todo o mal, a raiz de toda a ação, seja ela positiva ou seja ela negativa, está nos nossos pensamentos. E por que a reforma íntima é tão difícil? Porque muitas das vezes esses pensamentos para nós parecem um cavalo descontrolado, não domesticado, tá certo? E que precisa, e que parece que tem vontade própria. Né? Às vezes a gente acha que o nosso pensamento ele é senhor de nós. Só que nós somos senhores do nosso pensamento porque o que move o pensamento é a nossa consciência. Então vamos dividir a nossa casa mental no seguinte sentido. Existe a nossa inteligência,
Existem os nossos pensamentos e existe a nossa consciência. A consciência é o que dá direção aos pensamentos e à inteligência, e não o contrário. Não é os pensamentos que dão direção à consciência. Não é a inteligência que dá direção à consciência. É a consciência. A consciência é o quê? É o árbitro que todos nós temos dentro. É as leis de Deus que cada um tem inserido em si. É essa consciência que vai dar direcionamento para os seus pensamentos e para a aplicação da sua inteligência. Mas muitas das vezes nós estamos tão descontrolados que parece que os nossos pensamentos eles vão acontecendo de maneira aleatória e os nossos comportamentos eles vão acontecendo à revelia da nossa própria vontade. Não é assim que funciona? Isso indica um sinal de o quão deseducados nós estamos e de quão grande é a necessidade de nós tomarmos as rédeas da nossa própria vida. As rédeas das nossas próprias vidas passam pela condução segura dos nossos pensamentos por imperativo da nossa consciência. Esse imperativo da nossa consciência é o que determina o comando de nós mesmos. Mas muitas vezes está ofuscado pelas nossas imperfeições, pelas nossas paixões, o que faz dar uma sensação de perda de controle das nossas próprias vidas. É isso que faz com que a gente, às vezes, tenha uma sensação de perda de controle das nossas próprias vidas. Tá? Então, nesse sentido, como uma introdução, eu quis fazer esse levantamento para que a gente possa entrar finalmente aqui no ensinamento de Emmanuel, a fim de a gente poder interpretar aqui o pensamento do benfeitor. Porque a lição que nos foi proposta para estudar aqui na noite de hoje é a lição 81, intitulado Prosseguindo, né? que é uma lição de encorajamento, tá? Dentro de tudo isso que a gente falou, de todas as dificuldades, para que na construção desse homem novo que todos nós estamos em busca, nós não venhamos a desanimar no meio do caminho. Tá? Então, essa lição, prosseguindo, é uma lição que, de certa forma, representa uma injeção de ânimo, porque, em muitos momentos, nesse trabalho de reforma íntima, nós vamos nos sentir sozinhos, nós vamos nos sentir abandonados, nós vamos nos sentir distanciados, né, de determinados meios que, muitas vezes, nós nos encontrávamos e nos alegrávamos, e hoje nós não nos alegramos mais. E mesmo assim, né, o prosseguir dentro de uma meta existencial que transcenda aquelas metas convencionais que a matéria, de certa forma, muitas vezes fazem com que a gente estipule para a nossa própria vida, eis o nosso grande objetivo. Então, é nesse sentido aqui que Emmanuel comenta uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, em que ele diz o seguinte: prossigo para o alvo. Que alvo é esse? A gente vai entender aqui no decorrer da lição, que é bem curtinha, para não cansar vocês. E aqui Emmanuel fala o seguinte: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Também vou comentar isso aqui para a coisa ficar mais clara. E aí ele continua: supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos atraídos por outras sendas abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sente por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso, entretanto, não é mais verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante, buscando expressar-te em novas formas, e reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Então aqui, gente, só para a gente fazer uma pausa, para a gente concluir aqui nos 3 últimos parágrafos,
ele está falando de um sentimento de solidão que é característico de todo aquele que se propõe a melhorar. Mas aquele que se propõe a melhorar de verdade. Aqueles que se propõem a melhorar de verdade através da reforma íntima, de certa forma, eles podem vir a sofrer com um sentimento de solidão, de falta de pertencimento. E eu vou explicar por quê. Porque o mundo material, ele oferece para o ser humano determinada cota e determinada soma de alegrias ilusórias que nem sempre agregam a construções espirituais que nós aqui reencarnados precisamos amealhar para a nossa felicidade atual e futura. Então o mundo ele te oferece uma gama de distrações ilusórias, que elas são agradáveis, só que de certa forma elas ocupam o seu tempo de maneira improdutiva. Tá? De maneira improdutiva. Quando o indivíduo, compenetrado na necessidade de melhoria íntima, busca ressignificar o próprio caminho, ele passa, invariavelmente, ele passa a se distanciar desse somatório de alegrias que o mundo material oferece para ele. E que somatório de alegrias é esse? É um somatório de alegrias ilusórias, que a matéria nos oferece a título de nos distrair. São errados? Não são. São errados não, porque se nós estamos no mundo material, é claro que nós devemos usufruir o prazer que o mundo nos oferece também. O problema é que quando o nosso único foco é esse, e o objetivo central das nossas vidas passa a ser somente esse e nada mais. Então, aqui não é nenhum discurso moralista para a gente entrar dentro de um templo e levar uma vida monástica. Né? Não, não é isso. A questão é que o nosso foco e o nosso objetivo de nos tornar cada dia melhor faz com que a gente não priorize aquilo que o mundo nos oferece. Totalmente na contramão daquela passagem de Jesus, se eu não me engano, no Evangelho de João, que diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que são outras coisas? São as coisas da vida material. Essas outras coisas da vida material vêm para nós por acréscimo e não como prioridade, entende? O problema é que muitas vezes nós estabelecemos equivocadas prioridades. Vejamos bem e atentamente a fala de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas são erradas? Não. Mas as outras coisas vão ser um acréscimo dentro daquela prioridade existencial que você estabeleceu para si mesmo. E aí as outras coisas vêm como um acréscimo. O problema é que a gente troca o acréscimo pelaquilo que é central. E a gente passa a priorizar o acréscimo. Aí a gente mergulha na ilusão. É isso que eu estou querendo dizer. Quando nós estamos mergulhados na ilusão, né, e nós nos deparamos com essa ilusão, a semelhança do filho pródigo, né, que pediu a herança do pai por antecipação, saiu, chegou no fundo do poço e depois voltou para os braços do pai arrependido. Que eu estou falando da parábola do filho pródigo, que é uma ilusão, é uma ilustração clara do que eu estou querendo dizer. Quando nós mergulhamos na ilusão, uma hora a gasolina acaba, uma hora seca. Porque uma hora a angústia existencial que vai te bater vai ser uma angústia existencial pela escassez de espiritualidade, que é a única capaz de proporcionar plenitude, a alegria verdadeira. O resto tudo passa e é ilusório. Então, esse mergulho na matéria, muitas das vezes, que nós nos entregamos, quando nós chegamos lá, à semelhança do filho pródigo, e nos arrependemos, a gente tem uma sensação de solidão pelo distanciamento que a gente começa a estabelecer de antigas formas de vida que agora não fazem mais sentido para mim. Não sei se eu estou sendo claro com isso. Então, determinadas conversações que antes te agradavam, não te agradam mais. Determinados lugares que você frequentava, que antes te agradava, hoje não agrada mais. Entende? Determinadas companhias de encarnados, não estou falando de desencarnados, não, que antes te agradavam, hoje não agradam mais. Por quê?
Porque você está se tornando antissocial? Não, porque a sua proposta está começando a ser uma proposta diferente da proposta da maioria das pessoas que você convivia até então. Então, nesse sentido, um sentimento de solidão, ele pode ser natural. Uma certa angústia, ela pode ser natural. Você sabe por quê? Porque é uma angústia que corresponde ao esforço do crescimento. O esforço do crescimento proporciona uma certa dor e um certo sofrimento. Senão, que mérito nós teríamos dessa subida a que todos nós estamos destinados? Tá? Então, quer dizer, o esforço de reforma íntima, ele é compensador, no sentido que, no final do trajeto, a gente consegue olhar para trás e identificar que aquele trajeto percorrido por nós verdadeiramente valeu a pena. Mas, enquanto nós estamos a caminho, existem sim os obstáculos, as dificuldades, as angústias, os sentimentos de solidão, que muitas vezes vão nos acompanhar por determinado período. Porém, nós temos que ter sempre em mente que esses períodos eles são cíclicos, eles são temporários. Todo sofrimento na vida, bem como toda alegria, ela é cíclica. Cabe a nós saber aproveitar o aprendizado necessário que cada experiência, seja na dor ou seja na alegria, tem para nos proporcionar de maneira sadia e não de maneira doente. Né? Porque a alegria ela pode ser tão prejudicial como o sofrimento e a dor. Quando nós não vivenciamos aquilo de uma maneira consciente e com responsabilidade. Muitas vezes a alegria de vida ela é o início de uma pedra de tropeço que vai te causar longo sofrimento futuro. E naquele momento em que você está embevecido daquela alegria, você nem se dá conta disso. Mas aquilo ali é uma espécie de envenenamento que vai trazer a sua repercussão a longo prazo. Ou seja, você está plantando aquilo ali. Nem sempre você colhe, nem sempre não, nunca você colhe imediatamente aquilo que você plantou. E muitas vezes determinadas tristezas, elas são o início de construção de uma alegria verdadeira e mais sólida futura. Então, essa questão de estar bem e estar mal, ela é muito relativa quando a gente joga sobre as nossas experiências um novo olhar, mais consciente, dentro das ferramentas que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E como só falta 5 minutos, eu vou acabar de ler a mensagem para a gente poder encerrar. E Emmanuel prossegue assim: compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às inspirações que te inspiram à marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância e entra para a adolescência. O jovem deixa a adolescência e entra para a madureza. O adulto deixa a madureza e entra para a velhice. E o ancião deixa a extrema velhice e entra para o mundo espiritual. Não como quem perde valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Então, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.